rei da bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro. E ontem, com o coração dividido, Everton Ramos, na terrinha, de volta à minha terra, emocionado, no brinco de ouro da princesa. Para um jogo que não entregou tanto assim, e ainda acho que é ruim pra todo mundo, né? Os dois Ficou lados. ruim. É claro que pro Guarani vem o alívio, e num campeonato de tiro curto, assim, acho que um pontinho até salva, viu? Quem dera tivesse um pontinho. Zerado mesmo, hein, PDV? Macaquinha zerada. Aliás, protestos hoje, né? Deve estar começando lá no Moisés Lucarelli, a torcida da Ponte, prometendo um protesto gigantesco contra a atual diretoria. A atual diretoria da Ponte hoje soltou uma nota explicando detalhe por detalhe dos motivos da Ponte não conseguir acertar os salários atrasados, da Ponte viver essa situação de transfer, que é uma bola de neve, porque o que vem lá de trás acaba gerando novas dívidas e novos transfer bans. Eu não sei não, cara. Acho que 25 dias pro final da primeira fase, 5 jogos, você acha que dá pra reverter esse cenário? Eu acho que não, porque não existe perspectiva, inclusive, de inscrever os jogadores que chegaram, e a informação é de que esses caras, se não fossem inscritos até amanhã pra jogar na quarta contra o São Bernardo, vão embora, porque eles querem jogar. Você sabe alguma coisa da saída do Elvis? Tá indo embora. O Elvis tá indo embora, então a Ponte tá numa situação muito complicada, a lanterna do campeonato. Eu acho que só um milagre para salvar a Ponte de um rebaixamento, e o milagre seria o quê? Dinheiro, investimento. Quem sabe um maluco aí coloca um dinheiro aí na Ponte, faça um investimento, eu não sei, mas tem que ser pra ontem já, né? Tem que ser pra ontem, exatamente. De uma alvinegra pra outro, então. Vamos lá. Vamos. Empate amargo, principalmente pro Santos, né? Não que o Santos tenha feito o necessário pra ganhar o jogo em Campinas. Aliás, PDV, depois de 3 jogos, me arrisco a dizer, sei que é muito pouco ainda, mas que o Santos apresenta o pior futebol entre os 4 grandes de São Paulo. Pelo menos em resultados é o que a gente vê. O São Paulo ontem batendo de frente com o Corinthians na Neoquímica Arena, um bom clássico disputado em 1-1, e o acabando perdendo muitas oportunidades e ainda sofrendo bastante para um Guarani. Não, claro, falando da questão, mas é um time muito deficiente do Bugre também, viu, PDV? E trazendo alguns pontos positivos, o principal deles é o Gabriel Brazão. A gente tem que mais uma vez falar que o Gabriel Brazão salvando o Santos de derrotas. Ele defende o pênalti, faz outras defesas importantes durante principalmente o segundo tempo, que o Guarani teve de 2 a 3 oportunidades ali, bons arremates. E o goleiro do Santos fazendo boas defesas, eu repito, o pênalti do Mirandinha é o grande destaque também. E o Gabriel Brazão, o principal do Santos, em uma noite em que o Santos não devia sofrer tanto. Não era o que o torcedor esperava na terceira rodada do Campeonato Paulista, de fato. Cobrava-se muito o Vojvoda, e o Vojvoda já havia dito que iria fazer ali um rodízio, e ele mexe em algumas peças. Uma que caiu muito bem pela lateral esquerda foi o jovem Vinícius Lira, de 19 anos, um garoto alto, inclusive, faz bons cruzamentos. Ele que faz o cruzamento pro gol sem querer do Barreal. O jogador do Guarani acaba tirando a bola de dentro da área, ela bate na perna do Barreal e cai dentro do gol. Então foi um gol na sorte, o Barreal até comentou disso depois ao fim do jogo. E o Gabriel Menino também, viu? Fez sua estreia como titular, teve ali participações, foi do lado esquerdo pro lado direito, muito envolvente no meio-campo santista, ali ao lado do William Arão, mas ainda acho muito pouco para contratação e para as poucas contratações que o Santos fez nessa temporada 2026. E muitos jogadores que ainda seguem visados, viu, PDV? O Escobar entrou no lugar do Vinícius Lira no segundo tempo e, cara, ele erra cruzamento, ele falha no gol. Ele não acompanha o jovem Kevin do Guarani, que no primeiro toque dele, pelo profissional do Bugre, marca um gol. Que estrela, hein? Ele é atacante? O que ele atacante. 21 anos, disputou a última Copa São Paulo. A gente estava inclusive num debate de idade agora de Copa São Paulo, se é idade ou ano de nascimento, mas ele completou 21 anos no último dia 7 de janeiro. Foi destaque do Guarani, marcou 2 gols, o Bugre eliminado pelo 15 de Jaú, entra no segundo tempo e sai ali, ovacionado por torcedores do Guarani, que comemoraram o empate como uma vitória.
não era pra menos, né? E o Escobar de novo falhando, o segundo jogo seguido. É ele quem falha no gol do Palmeiras na Arena Barueri na última quarta-feira, falha agora, não acompanha o Kevin dentro da área, o Kevin marca o gol e ele entra no segundo tempo e sai ainda mais questionado do que tem sido o lateral Gonzalo Escobar santista. O outro também, que foi bastante questionado, agora na lateral direito, o Mike. O Vojvoda vinha entrando com o Igor Vinícius termina a temporada passada muito bem, só que ontem, de fato, o Mike faz um péssimo jogo, fisicamente deixa muito a desejar. E o último dos mais criticados, porque o torcedor do Santos hoje tirou o dia para as críticas, Lautaro Dias. O Lautaro Dias entra no segundo tempo e sabe o que ele faz? Ele se coloca em impedimento em um gol, em uma jogada em que o Tassiano bota a bola pra dentro do gol, mas ele atrapalha o goleiro Kaique França do Guarani. O gol é invalidado por causa da posição do Lautaro Dias. Então, não foi dos melhores dias pro Santos. Santos que não contou mais uma vez com Gabriel Barbosa. Tendinite, né? Ele sentiu dores, não viajou para Campinas, não foi relacionado. E ao fim da partida, a principal dúvida era: e a condição de Gabriel Barbosa para o clássico alvinegro contra o Corinthians? Foi questionado o Vojvoda e ele respondeu ainda deixando uma dúvida no ar. Quanto a Gabriel, bueno, no sé si vamos a contar con él, mas él está haciendo o melhor de él con el departamento médico y llevando a él de a poco para contar con él en el próximo jogo. Mas na partida pasada, muito falaram, por qué comienza, no comienza Gabriel. Vamos a cuidar a cada uno de jugadores para que cuando él estén en campo respondan ao 100%. Entonces eu posso exigir a un jugador que está en el 100% de la parte física. O futebol atual la parte física tiene que estar ao topo, porque si no está ao topo, o torcedor no sabe que él está disminuido. Entonces vamos a trabajar para que él llegue bien ao clássico en Vila Belmiro. Mas ainda como uma dúvida, como a gente ouviu falando aí então, Juan Pablo Vojvoda. A verdade é que o Santos sem Gabriel Barbosa, sem Neymar, você me perguntou da expectativa de Neymar, né? O Santos não abre essa data, só que o Neymar foi questionado pelo Ricardinho Martins no sábado, na final da Copa do Mundo, da Kings League, né? Que aconteceu no Allianz Parque, e ele até questiona, em fevereiro, Neymar, se Deus quiser. Só que fevereiro vai de Deus tá preocupado com outras coisas? Fevereiro vai de 1 a 28. Só que fevereiro tem carnaval. Então, claro Deus que é brasileiro. Aniversário do Neymar, dia 5 de fevereiro. Muitas coincidências levam a crer que então Neymar volta em março. Não, tô brincando. Claro que na previsão, até pelo tempo da cirurgia dele, da artroscopia no joelho esquerdo que aconteceu no fim de dezembro, que seja no início de fevereiro. Só que ainda assim são poucos jogos para ele mostrar o futebol dele, que a gente já vem dizendo há muito tempo, e também já são alguns jogos aí, são pelo menos mais 4 jogos sem ele no Campeonato Paulista, é quase a primeira fase inteira, e também a estreia, ao menos, no Campeonato Brasileiro. O Santos estreia na Arena Condá, que é gramado sintético, e já no segundo jogo tem clássico contra o São Paulo. Então o Santos sem esses dois jogadores se mostra um time, e não vou nem dizer que com eles, é claro, o Gabigol, por exemplo, muda o ataque do Santos, ele tem muito mais qualidade em relação aos jogadores que a gente vê hoje, mas o Santos ainda precisa de muitas peças de reposição. Ontem, em entrevista ao Domingo Esportivo, o presidente do Peixe disse ao João Paulo Capelani: o mercado bastante inflacionado, o Santos segue nesse mercado, tentando se reforçar, só que o que tem chamado a atenção do torcedor, o PDV, é a quantidade de tentativas que não vão pra frente. A gente já trouxe muitas delas aqui, e isso tem deixado o torcedor, inclusive, questionando o trabalho do presidente Marcelo Teixeira e também do Alexandre Matos. Foram 47 contratações, PDV, 47 contratações na gestão Marcelo Teixeira, que começou em janeiro de 2024. E muitas dessas contratações questionáveis, jogadores que chegaram, que saíram muito rapidamente. Primeiro que me vem à cabeça, Léo Godoy ano passado.
E além disso, alguns com salários acima do normal. A gente lembra que alguns conselheiros pediram ter acesso aí, um grupo de conselheiros, ao contrato do Brahim, que estaria recebendo cerca de R$1 milhão do Santos e não está sendo nem relacionado. Bilal Brahim. Ele foi contratado em setembro, participou de 20 minutos contra o Bragantino no Cícero de Souza Marques e não jogou mais. Inclusive, na época, gerou ali uma rusga entre o presidente e o Vojvoda, porque o presidente disse que tinha contratado o Brahim porque o Vojvoda tinha pedido muito ele. E o Vojvoda, quando é perguntado por isso numa coletiva, diz que nem conhecia o atleta. Então, há muitos erros do Santos quando o assunto é contratação. Atualmente, foi atrás do Rony, não chegou ao valor solicitado pelo Atlético Mineiro. Não conseguiu fechar ali, estava bem perto de um pré-contrato com o Vitinho. Negócio também não foi pra frente. Inestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia, também foi uma meta, o Santos não conseguiu, estava perto de fechar com o Boca Juniors, e hoje alguns meios de comunicação do Rio dão como certo um avanço na negociação dele com o Vasco. Uma bela contratação, inclusive, pro Vasco da Gama. O Michael, na semana passada eu tive acesso à informação de que o Michael também estaria recebendo ali sondagens de outros clubes aqui do futebol brasileiro e que o Santos não entraria em um leilão por ele. E é um negócio que também não tem um martelo batido. Felipe Loyola, o Santos por meses ficou ali em negociação com o Independiente de Avellaneda e o negócio não teria avançado porque ele tem ali parte dos seus direitos ainda com o Huachipato do Chile e que não queria negociar com o Santos por causa da questão do Soteldo. Então é um peixe que no mercado, o PDV, começam-se negociações, se arrastam e não dão em nada. A gente tem começo de campeonato com o Gabriel Menino, Gabriel Barbosa, ainda com desfalques e a renovação do Neymar. E para finalizar agora uma última informação, que é do jornalista argentino César Luiz Merlot. O Santos teria avançado aí, iniciado conversas com o volante colombiano José Caicedo, que joga atualmente no Pumas do México, jogador de 23 anos. Inclusive, o que chamou minha atenção bastante foi que nos comentários dessa publicação do César Luiz Merlot, os torcedores do Pumas ali, ele é um craque, o Santos tem que levar mesmo. Aquela todo coisa mundo irônica, ironizando, né? Então, mais um alvo que talvez não seja certeiro. E o torcedor tá um pouco impaciente com essa questão de negociação do time da Baixada Santista, que folgou para finalizar já nesta segunda-feira, depois desse início de temporada muito rápido, né, muito curto, inclusive a pré-temporada. O Santos folgando na segunda-feira, devem ser retomados os trabalhos na terça, a reapresentação marcada amanhã. E aí serão 2 dias antes desse clássico, o duelo direto, 4 pontos para um, 4 pontos para outro, os 2 últimos na zona de classificação. Tem Santos e Corinthians na quinta, lembrando pro torcedor, ingressos esgotados, e nessa semana também já devem se iniciar as vendas pro duelo contra o Bragantino, que não vai acontecer mais na Vila no domingo, Neoquímica Arena, 4 horas da tarde. O noticiário do Santos, que tem clássico contra o Corinthians, quinta-feira, e claro, você acompanha aqui na Rádio Bandeirante.